É possível que a pirâmide que Joseph White afirma ter descoberto perto da Cordilheira Shackleton e outras formações piramidais recentemente fotografadas na Antártida possam fornecer provas da visita de extraterrestre ao nosso planeta no passado remoto? E se elas são, na verdade, estruturas artificiais, como isso pode ser possível em um lugar que está encoberto pelo gelo há mais de 12 milhões de anos? A Antártida pode não ser um continente congelado há muito tempo, como os cientistas convencionais sugerem. E eles dizem que a prova pode ser encontrada ao examinar um mapa de 500 anos que retrata o continente sem nenhum gelo. Sibéria, 2013. Um mamute lanoso foi descoberto congelado no gelo glacial. Ele foi congelado tão rapidamente que seu sangue e músculos estão perfeitamente preservados. É apenas um dos vários outros que foram encontrados dentro do gelo siberiano desde a virada do século XX. Muitos foram aparentemente pegos em pleno movimento. Alguns estão com comida na boca e vegetação no estômago, que só seriam encontradas em um clima muito mais quente. A descoberta de um mamute lanoso que foi congelado rapidamente levanta algumas dúvidas científicas interessantes. Alguma coisa aconteceu naquele exato local com o mamute lanoso que o congelou rapidamente, mas também levanta a questão da rapidez com que o clima pode de fato mudar. E será que aconteceu algum tipo de cataclismo, alguma coisa que foi repentina e inesperada? Em 1958, Charles Hapgood, um cientista formado em Harvard, publicou o livro Earth Shifting Crust. Nele, Charles propôs que porções da crosta terrestre experimentaram violentas e repentinas mudanças no decorrer da história geológica. Sua teoria, conhecida como deslocamento da crosta terrestre, diz que tanto a Sibéria quanto o continente da Antártida estavam localizados em climas levemente mais temperados antes do final da última era do gelo, há aproximadamente 12 mil anos. Mas então, alguma catástrofe desconhecida os arrastou para suas atuais posições. O professor Hapgood apresentou a ideia de que a posição antiga do Polo Norte era na Baía de Hudson, no Canadá. E então ele se mudou para onde o Polo está hoje. E no Polo Sul, ele acredita que a área da Antártida também experimentou anteriormente o clima temperado e que isso foi repentinamente empurrado para dentro deste enorme gelo e neste clima muito severo. Ele acredita que a última vez que isso aconteceu, na verdade, foi há aproximadamente 12 mil anos. Quando refletimos sobre a teoria do deslocamento da crosta terrestre e a teoria tectônica de placas, imaginamos a crosta praticamente flutuando no magma e sendo capaz de mudar e se mover em cima dela. A crosta terrestre não é uma placa única. Sabemos que é feita de placas individuais. Então podemos observar e ver como os continentes estavam agrupados, para onde eles se moveram e como eles se separaram durante um longo período de tempo. A pergunta é, algo do tamanho da Antártida poderia se mover repentinamente ou será que ela é grande demais? Essas mudanças da crosta, de acordo com Hapgood, na verdade poderiam acontecer durante um período de até mesmo dias. E então, se existia uma civilização próspera, este descolamento da crosta poderia ter ocorrido muito rapidamente. E então a civilização poderia ter sido congelada num período muito curto de tempo. Embora a teoria de Hapgood de mudanças repentinas e em larga escala da crosta terrestre não seja amplamente aceita, o físico renomado Albert Einstein ficou empolgado com ela e até mesmo escreveu o prefácio do livro de Hapgood. Hapgood também encontrou apoio para sua teoria quando, em 1960, enquanto vasculhava os arquivos da Biblioteca do Congresso, achou o mapa incomum publicado em 1531. Parece que o mapa de autoria do matemático e cartógrafo Laurence Finet retrata um continente livre de qualquer gelo,
e notavelmente semelhante com os mapas atuais da Antártida. Foi só muito mais tarde, em 1820, que nós tivemos uma ideia real de como era a Antártida. Mas aqui, no mapa de Orons-Finet de 1531, já havia Antártida. Mas como é possível que este continente apareça neste mapa? Como pode? Pesquisadores estão desconcertados com o fato de o mapa de Finet incluir um continente que só foi descoberto mais de 300 anos depois. E eles estão ainda mais perplexos com o fato de que o mapa retrata a Antártida sem gelo. Se os exploradores de algum modo descobriram a Antártida no século XVI, ela não estava completamente congelada. Notavelmente, o mapa de Finet mostra não só um contorno detalhado da costa sem gelo, como também o continente inteiro, inclusive as características internas, tais como rios, vales e montanhas. O mapa mostra cordilheiras assim como rios, descendo dessas cordilheiras. Como isso é possível? Está congelado, é gelo. Existe uma imagem do continente antártico que a NASA fez usando radar para que as cordilheiras aparecessem e pudessem ser vistas. E é possível observar a cordilheira numa fotografia e no mapa do Orons-Finet ela está lá também. É a mesma cordilheira. De acordo com os climatologistas, estima-se que esse continente não teria nenhuma camada de gelo há pelo menos 6.000 anos. Então, como é possível a existência deste mapa? Finet teve acesso a um mapa mais antigo? Um que data de milhares de anos? Talvez mais desconcertante seja o fato de que os cartógrafos da Força Aérea dos Estados Unidos, que receberam os mapas na década de 1960, concluíram que os mapas foram desenhados usando trigonometria esférica avançada, com notável precisão. Sobretudo, se levar em conta os mapas que foram feitos há centenas de anos. O fato de encontrarmos algo que se refere a uma tecnologia moderna atual, no mapa que remonta ao século XVI, me faz pensar, será que é possível que algum tipo de tecnologia de radar avançada foi usada? Porque, para produzir um mapa que esboce as áreas como nós vemos, você teria que estar a uma altitude de 130 quilômetros. Então, como isso foi possível? Será que o ponto de partida para esses mapas foram os mapas cartografados pelos topógrafos extraterrestres? As implicações de tudo isso, e se agora podemos acrescentar coisas como pirâmides, é que tudo realmente indica que houve algum tipo de civilização antiga na Antártida e que ela teria existido há mais de 12.000 anos. E temos que perguntar que tipo de civilização era. É possível que fossem extraterrestres? Monte Everest, 9 de novembro de 1951. Na geleira Menlunk, numa altitude de 5.400 metros, os exploradores ingleses Eric Shipton e Michael Ward encontraram um rastro de estranhas pegadas que se estendia por 1 quilômetro. Eles não esperavam encontrar pessoas neste canto remoto da montanha e analisaram as pegadas para determinar de quem seriam. Para surpresa deles, as pegadas tinham a forma de um pé descalço humano, com quase o dobro do tamanho normal. As pegadas indicavam que estávamos lidando com um grande primata que dividia conosco não apenas o hábito de caminhar ereto, mas também tinha semelhanças superficiais com a nossa pegada, mas em escala bem maior. Era diferente dos outros grandes macacos por não ter o dedão oponível, o que sugere que era completamente adaptado ao ambiente terrestre e vivia no chão. As fotos trazidas da expedição causaram alvoroço na mídia e marcaram o começo do fenômeno Pé Grande, pegada misteriosa.
Mas de onde vieram essas pegadas gigantes? Seria tudo uma farsa? Ou há alguma criatura misteriosa e desconhecida vivendo numa paisagem remota? De acordo com as histórias e mitos da região do Himalaia, essa criatura em forma de macaco é o Yeti, também conhecido como o Abominável Homem das Neves. O notório Yeti do Himalaia é geralmente descrito como uma criatura de quase 2 metros. E ele é muito agressivo quando encontrado. Esses indícios mostram que é uma criatura que parece estar se escondendo de nós. Uma criatura escondida em plena vista. E, obviamente, a evidência direta é a das pegadas. E por isso que ela é comumente chamada de pé grande. As pessoas perguntam por que não capturamos o pé grande. Ele poderia ser uma criatura sobrenatural, como um fantasma, sabe? Mas se o pé grande é mesmo um animal de carne e osso, então eu diria que há poucos deles e estão bem espalhados. Desde a descoberta do Monte Everest, tem havido muitos avistamentos de criaturas em forma de macaco em todos os continentes. Muitas concentradas na área a noroeste do Pacífico, nos Estados Unidos, incluindo o Monte Shasta, no norte da Califórnia. Em 1979, eu estava na lateral do Monte Shasta, numa elevação, tentando chegar à base da montanha. Era tão denso e tão difícil de onde estávamos. Ouvimos então um estalido. E simultaneamente sentimos um cheiro horrível, era tão forte. Mas o mais aterrador foi o que vinha na nossa direção em meio aos arbustos impenetráveis. E então ouvimos o som mais arrepiante, uma combinação de um urro de elefante com o rugido de um leão. E era tão alto que ecoou pela colina por mais de 3 quilômetros. Provavelmente foi um dos momentos mais terríveis da minha vida. Eu só sei que descemos a montanha em disparada, tropeçando em tudo. Se o Sasquatch, quando alguém atira nele, ele desaparece no flash de luz, então com quem será que estamos lidando? O que ele quer? Pé Grande, pistas localizadas. Por que a criatura conhecida como Pé Grande é tão difícil de capturar ou matar? As habilidades fantasmagóricas da criatura se devem à sua origem em outro mundo? Muitos pesquisadores do Pé Grande notaram que há uma conexão entre atividades de OVNIs e aparições da criatura. Na verdade, o Pé Grande foi visto saindo de uma nave, de um objeto voador não identificado. E isso nos faz pensar se o próprio Pé Grande não seria um ser extraterrestre. Muitas tribos indígenas norte-americanas têm histórias mitológicas sobre o Sasquatch. Os Anasazi e várias outras culturas indígenas veem essas criaturas como fantasmas. Algo que é impossível de capturar e quase impossíveis de se avistar, mas sabem que eles existem. Embora a maioria dos cientistas considere a fera misteriosa como nada mais do que um mito moderno, o número de avistamentos do Pé Grande relatados e fotografados continua subindo. Especificamente, o que temos é um pé bem grande. Uma criatura peluda com um cheiro bem específico, um cheiro bem forte. E também dizem que o som que o Pé Grande faz é uma espécie de assobio. Com todos esses componentes, é quase certo que seja um típico Pé Grande. E é consistente em todos os locais. Eles parecem ser muito furtivos, muito tímidos, misteriosos. O comportamento agressivo é raramente mencionado. A testemunha vê a criatura e ambos vão na direção oposta, sem qualquer interação. Eles variam de tamanho entre 2 e 3 metros de altura. A coloração, a mais comumente descrita, é pelo marrom escuro. E recebem nomes bem diferentes. Mas é claro que na América, no noroeste do Pacífico, temos o Pé Grande, conhecido como Sasquatch. Na Flórida é chamado de macaco gambá. E na Austrália temos o Yowie.
Mas se o pé grande existe mesmo de verdade, como conseguiu permanecer escondido? Os pesquisadores afirmam que os casos de criaturas humanoides gigantes datam de milhares de anos. Por toda a história antiga, temos várias lendas sobre gigantes, sobre homens selvagens, sobre feras peludas que foram vistas nos limites da civilização. Eram seres humanos, pessoas que eram selvagens, peludas, não usavam roupas, moravam na floresta e parece que também tinham alguns poderes especiais. Será que as criaturas dos mitos nativos americanos são descrições de encontros com o pé grande num passado remoto? Essas criaturas são de origem extraterrestre? No livro de Enoque temos uma categoria chamada Nephilim, ou observador. Pessoas que descem dos céus até a terra e, basicamente, vivem para sempre entre nós. A Bíblia não dá muitos detalhes e nem os descreve bem, exceto o fato de serem gigantes, de serem bem grandes e claramente são considerados menos importantes. Eu acho que é interessante porque quando você começa a procurar pelo pé grande, acaba se confrontando com uma criatura que hoje classificaríamos mais como um animal do que como um ser humano. No Velho Testamento, lemos histórias de quando os deuses viram as mulheres na terra e pensaram que eram incrivelmente bonitas e por isso eles fizeram bebês com elas. E na hora do nascimento, de acordo com os textos, eles criaram a raça dos gigantes. O que testemunharam não tem absolutamente nada a ver com o divino ou com o espiritual, porque aqueles deuses não eram deuses, coisa nenhuma. Foram confundidos com extraterrestres de carne e osso. A Antártida poderia ter sido habitada por extraterrestres em um passado distante? Eles estudaram esse continente e deixaram informações detalhadas sobre o relevo? Se a resposta for afirmativa, o que aconteceu com esses visitantes de outro mundo? Que mais provas podem ser encontradas nas histórias egípcias que descrevem uma catástrofe que modificou a Terra?